Olá, hoje estudaremos um pouco os capítulos 17 e 18 do livro de Êxodo. Começamos vendo que o povo, já nos primeiros versos do capítulo 17, novamente se irrita com Moisés por conta da questão da água que havia acabado. Vimos nos capítulos anteriores que esse fato ocorreu e Deus havia tomado providência, e agora novamente o povo se encontra sem água e pior, o povo grandemente se irrita com Moisés a ponto de até mesmo pensar em apedrejá-lo. E Deus fica muito triste com isso. Conversa com Moisés para que ele fira uma rocha e de lá sairá água. Fontes de água jorrarão dessa rocha. Agora, a partir do verso 8, vemos que haverá um conflito entre o povo de Israel e os amalequitas. O povo de Israel era um povo grande, com mais de 600 mil habitantes. Pessoas que haviam fugido do Egito, da escravidão do Egito, graças a Moisés. Moisés era um homem velho e não lutava mais em guerras. E ele tinha como amigo e capitão do seu povo Josué. E Josué escolheu os melhores homens e se posicionaram para guerrear contra o povo de Amaleque, que queria destruir o povo israelita. O povo de Amaleque queria escravizar o povo israelita e por isso da guerra. Então o povo se posicionou e lutaram, Josué e seus homens, e é dito que Moisés estava no alto de um monte, juntamente com seu irmão e mais um outro homem. E no verso 11 vemos que acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia na guerra. E como Moisés já era um homem de idade, é dito que ele não aguentava mais ficar com suas mãos para cima. Por isso, esses dois homens seguravam os braços de Moisés para que o povo israelita vencesse e prevalecesse na guerra. E assim foi, a tarde inteira. No verso 14 temos uma promessa de Deus, em que ele diz a Moisés que riscaria a memória do povo de Amaleque de debaixo dos céus. Futuramente veremos que outros conflitos acontecerão com o povo de Amaleque, até que ele seja totalmente destruído, se eu não me engano, no reinado do rei Josias. E aqui concluímos o capítulo 17 e agora veremos um pouco o capítulo 18. Nos primeiros versos do capítulo 18, vemos que o sogro de Moisés, que não estava com ele em toda essa jornada pelo Egito, mas estava em sua parentela, veio juntamente com a sua filha e seus dois netos, esposa de Moisés e os dois filhos de Moisés, vieram ao encontro de Moisés no deserto. Em capítulos anteriores, vimos que, quando Moisés deixou seu sogro para partir para o Egito, para libertar o povo escravizado, ele levou consigo sua esposa e seus dois filhos. Porém, com o tempo, Moisés os enviou de volta. E agora, depois de tudo o que aconteceu ter chegado ao fim, todo o problema com os egípcios, o sogro de Moisés, chamado Jetro, traz a esposa de Moisés e seus dois filhos para se encontrarem novamente. E eles comemoram, é dito que eles se alegram muito e comemoram. E no verso
11, um escrito peculiar, pois Jetro diz a Moisés que agora reconhece que o Deus dele é maior do que todos os deuses que ele seguia. Então vemos aqui a conversão de Jetro, sogro de Moisés. E no verso 12 está escrito que ele tomou holocaustos e sacrifícios para Deus em adoração. E também essa questão de holocausto e sacrifício de animais para Deus era uma forma de demonstrar ao povo a sua conversão, de que ele agora era um seguidor do Deus de Moisés. Já na próxima parte do mesmo capítulo, a partir do verso 13, diz que no dia seguinte Moisés assentou-se para julgar o povo, uma espécie de juiz. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde, cada um com seu caso para ser resolvido. Está escrito que o sogro de Moisés, vendo isso, falou com Moisés e disse que não era certo o que ele fazia, pois ele era apenas um homem e eram muitos os casos para serem resolvidos. E deu-lhe o conselho de que ele organizasse homens sábios tementes a Deus para se tornarem juízes juntamente com ele. E assim toda a nação de Israel ficaria satisfeita. Os juízes julgariam o povo e apenas os casos especiais, os casos mais difíceis de serem resolvidos, Moisés julgaria. Então vemos aqui que Moisés se tornou uma espécie de presidente e os outros juízes uma espécie de governadores. E Moisés gostou bastante dessa ideia e assim o fez. E no último verso do capítulo 18, é dito que Moisés e seu sogro se despediram e o seu sogro Jetro voltou para a sua terra, para a sua parentela. E aqui concluímos mais um estudo dos capítulos, dessa vez dos capítulos 17 e 18. Até o próximo vídeo.